Olá, gente! Mais um vídeo da Bíblia em 5 minutos. Dessa vez nós vamos falar sobre o livro de Zacarias. O livro de Zacarias tem 14 capítulos, é um livro complexo, é um livro profético também, mas nós vamos tentar resumir aqui em 5 minutos. Lembre-se que nosso canal está vindo desde Gênesis, agora em Zacarias. Próxima semana estaremos encerrando o Velho Testamento com o livro de Malaquias e esperamos que com isso você esteja conhecendo a palavra de Deus um pouco mais. E hoje nosso tema será: o futuro do mundo está na Bíblia. Nós todos estamos aqui com um propósito, né? Dizem que a inteligência emocional tem a ver com a nossa alma, né? A inteligência biológica tem a ver com o funcionamento do nosso corpo. E a inteligência espiritual tem a ver com o propósito de nossa vida, né? Nós somos diferentes dos seres irracionais porque nós pensamos, nós fazemos escolhas, né, nas nossas vidas. Então, com certeza, em algum momento, você deve ter pensado: por que eu estou aqui? Né? Para onde eu vou? Então, assim também há uma curiosidade para saber sobre o futuro da humanidade e, ao mesmo tempo, sobre o seu futuro, o meu futuro. E a Bíblia também fala sobre isso. No livro de Zacarias é interessante porque ele ministrou junto, na mesma época, do profeta Ageu, que eu falei na semana passada e que eu vou deixar aqui o link na descrição para você assistir o vídeo da semana passada que eu falei sobre desânimo, né? No livro de Ageu, baseado no livro de Ageu. E eles também, a época que eles estavam falando era 520 antes de Cristo. Era essa época que eles estavam animando os líderes judeus, né, para a reconstrução do templo. Essa é uma época pós-exílio, né, pós-exílio da Babilônia. E interessante que o nome de Zacarias significa Jeová. E se juntar o nome dele, que significa Jeová, uma curiosidade, com o nome do pai, que significa Jeová abençoa, com o nome do avô dele, que significa no tempo dele, se a gente juntar os três, significa Jeová lembra de abençoar no tempo dele. Então, bem interessante essa frase, essa passagem aí do profeta Zacarias. Então, o livro se divide em 3 partes. Lembre-se que eu estou falando aqui para leigos, né? Para pessoas que talvez nunca ouviram falar da palavra de Deus, da Bíblia, ou outros que já conhecem, ou outros que querem fazer uma reciclagem em 5 minutos, para a gente poder estar se atualizando, para a gente poder ter sempre uma interpretação e uma leitura rápida, mais atual do que a Bíblia diz, porque é nossa missão a gente estar propagando o Evangelho da palavra de Deus, né? E essa é uma missão que eu trouxe para mim, propagar o Evangelho. Bom, então o livro de Zacarias se divide em 3 partes. A primeira parte, do capítulo 1 a 6, o profeta descreve 8 visões sobre Jerusalém. Jerusalém será libertada, purificada e restabelecida em paz e prosperidade. Só Deus pode realmente profetizar o nosso futuro, o futuro da humanidade, com exatidão, porque só Ele sabe sobre todas as coisas, né? Nos capítulos 7 e 8, Zacarias fala sobre judeus que perguntam sobre o jejum que eles faziam em memória da queda de Jerusalém na época do exílio, né? E já que Jerusalém estava sendo reconstruída, por que continuar aquele jejum, né? Então, Zacarias enfatiza que o jejum deve vir do coração e não do calendário, né? Então, Deus queria manter aquela simbologia para eles lembrarem da época do cativeiro. E, por último, a parte importante, assim, que revela a parte messiânica, profética do livro de Zacarias, está nos capítulos 9 a 14, que é a última parte, que é a vitória de Jerusalém e do Senhor, né, sobre as nações judias. Então, tem umas 2 partes aí, dentro dessa última parte. No capítulo 9 a 11, fala da invasão de Alexandre o Grande na época dos Macabeus. Os Macabeus são integrantes de um exército rebelde judeu, que eles assumiram o controle de parte das terras de Israel, né? E eles fundaram uma dinastia naquela época chamada a dinastia dos Amoreus, né? Asmoneus, aliás.
e eles reinaram aquela parte daquele terreno de Israel de 164 a.C. até 37 a.C., quando então os gregos, né, os romanos, aliás, dominaram completamente os israelitas, né, os judeus. Nos capítulos 12 a 14, já Zacarias pula para os últimos dias, que ainda não aconteceram. Então vocês vejam como a Bíblia é real, autêntica. Hoje em dia nós estamos num período muito interessante, porque as pessoas acreditam em qualquer coisa, de internet, de zap, né? Mas não acreditam na Bíblia, que tem historicidade, que tem autenticidade, que já foi comprovada cientificamente que é real. Então se apoie na Bíblia, porque ela é a revelação da palavra de Deus. Então, capítulo 12 a 14, Zacarias pula para os últimos dias, mostrando a batalha de Armagedon, o retorno de Cristo à terra e o estabelecimento do seu reino. E o que eu queria enfatizar por último, em muitos aspectos do seu ministério, Zacarias apresenta Jesus Cristo. Zacarias 9, versos 9 a 10, diz o seguinte, olha que interessante, Zacarias ter escrito no século IV isso, e na época não existia Jesus ainda, e Zacarias profetizou. Olha só como ele diz, capítulo Zacarias 9, versículo 9 e 10, diz: Alegre-se muito, povo de Sião, moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde e está montado em um jumento. Seu reino irá de um mar a outro e desde o rio Eufrates até o fim da terra. Que reino é esse? Jesus veio no jumentinho, não é? E nós estamos esperando a volta de Jesus, sim. Então, encontre um propósito para a sua vida, porque Jesus voltará. E você tem uma vida valiosa em suas mãos todos os dias da sua vida. Saiba aproveitá-la. Propague o evangelho da palavra de Deus. Comenta aí sobre esse vídeo. Curte, compartilha com teus amigos, é tua responsabilidade também a palavra de Deus divulgada para todas as pessoas. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa na presença de Deus.